Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. Uma questão de geometria. É uma questão da IPK, tá legal? Ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Um terreno com o formato de um triângulo retângulo será dividido em dois lotes por uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa, conforme mostra a figura. Então tá aqui, olha só. A gente tem um terreno, beleza? Aí esse terreno está sendo dividido em dois lotes. Esse daqui é o primeiro lote, esse daqui é o segundo lote. E o que divide esse terreno triangular, é essa mediatriz aqui, ó. Tá legal? Tranquilo? Beleza, depois ele fala assim, ó. Sabe-se que os lados AB e BC desse terreno medem respectivamente 80 e 100 centímetros, e 100 metros. Desculpa. 80 metros e 100 metros. Então vamos lá, olha só. O lado AB vale 80 metros e o lado BC, que é esse lado aqui, ó, vale 100 metros. Tá legal? Aí depois ele fala assim, ó. Assim, a razão entre o perímetro do primeiro lote e o perímetro do segundo lote nessa ordem é. Aqui estão as alternativas, né? Letra A, ele diz que é 5 terços. Letra B, 10 sobre 11, né? Letra C, 3 sobre 5. E letra D, 11 sobre 10. Tá legal? Então, olha só. A minha solução, eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, ó. Sabendo que no triângulo ABC, o lado AB é igual a 80 metros. E o lado BC é igual a 100 metros. Vamos achar o lado AC. Tá legal? Tranquilo? Aí como é que eu vou achar esse lado AC? Eu vou achar da seguinte maneira. Eu vou aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Então tá aqui, olha só. Esse triângulo aqui é o terreno, né? Ele fala que o lado AB vale 80, então esse lado aqui vale 80. E o lado BC, que é esse lado aqui, vale 100. Eu quero achar esse lado aqui, ó, o lado AC, aplicando o teorema de Pitágoras. Tá legal? Então eu vou pegar o triângulo ABC e vou destacá-lo aqui, ó. Tá aqui o triângulo ABC destacado. Beleza? Então olha só, o lado AB vale 80 metros, o lado BC vale 100 metros e eu quero achar o lado AC. Beleza? Então aplicando o teorema de Pitágoras, isso vai ficar da seguinte maneira. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá legal? Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90. O lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Tá legal? Então aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa BC vale 100. Então fica 100 ao quadrado. É igual. Cateto AB vale 80. Então fica 80 ao quadrado. Mais o outro cateto que a gente quer achar, que é o cateto AC elevado ao quadrado. Tá legal? 100 elevado ao quadrado é 100 vezes 100. Isso vai dar 10.000. Aqui, ó. 80 elevado ao quadrado é 80 vezes 80. Isso vai dar 6.400. Mais o cateto ao quadrado que a gente quer achar. 6.400 está desse lado como positivo. Ele passa para o outro membro como negativo. Então isso vai ficar 10.000 menos 6.400, que é igual a C ao quadrado. Tá legal? Fazendo a diferença aqui, isso dá 3.600. Então 3.600 é igual o cateto ao quadrado. Bom, o 2 aqui, ó, tá desse lado como expoente, ele passa para lá como raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de 3.000, que é igual o cateto AC. Tá legal? Raiz quadrada de 3.600, né? Raiz quadrada de 3.600 vale 60. Então 60 é igual ao cateto AC. Então o cateto AC vale 60. Tranquilo até aí? Beleza? Tá. Então, ficando assim, olha só. Repetindo a figura, né? Já sabemos que o segmento AB vale 80. O segmento BC vale 100. E esse cateto aqui, ó, nós achamos. Ele vale 60. Tá legal? Aí depois, a minha segunda ideia ficou assim, olha só. Como M é ponto médio do lado BC, logo a hipotenusa fica dividida em duas partes iguais. CM
é igual a MB, que é igual a 50. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Isso daqui é uma reta mediatriz, beleza? Aí, lembrando que mediatriz, ela vai ser perpendicular à reta suporte, então ela vai ser perpendicular a essa reta suporte. No ponto de concorrência, vai formar um ângulo de 90. E esse ponto de concorrência aqui, ele é ponto médio. O que isso quer dizer? Que vai pegar esse lado e vai dividir em duas partes iguais. Como esse lado todo vale 100, então cada parte dessa vai valer 50. Tá legal? Tranquilo? Então ficamos assim, olha só. Aqui, ó. Tá aqui, né? O terreno triangular. Já sabemos que esse cateto vale 60. Nós achamos. Esse cateto aqui, o enunciado deu, vale 80. E essa hipotenusa aqui vale 100. Como aqui é a reta mediatriz, então esse ponto aqui, ponto de concorrência, né? Com a reta da reta suporte com a mediatriz, é ponto médio. Então, cada segmento desse vai valer 50. Então, o segmento CM vale 50 e o segmento MB vale 50. Tá legal? Tranquilo? Aí depois, minha terceira ideia ficou da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Vamos chamar AP de X. Então aqui, olha só. Esse segmento aqui, AP, ó, eu vou chamá-lo de X, tá? E PB de 80 menos X. E MP de Y. Tá legal? Então ficando assim, olha só. O segmento AP eu estou chamando de X. Como esse lado todo vale 80, né? Do segmento que vai do A até o B vale 80. E esse daqui eu estou chamando de X. Então esse pedaço aqui ele tem que ser 80 menos X. Então esse pedaço aqui em função de X ele fica 80 menos X. Tá legal? E o segmento MP, que é esse segmento aqui, ó, MP, ele vai ser, eu vou chamá-lo de Y, tá legal? Então, AP eu vou chamar de X, o segmento PB a gente vai representar por 80 menos X, e o segmento PM eu vou representar por Y, tá? Beleza? Então, daí parte a minha quarta ideia. A minha quarta ideia ela fica da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Repare que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MPB. Critério de semelhança, ângulo, ângulo, ângulo. Tá legal? Então vem comigo aqui, olha só. Repara que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo comum para os dois triângulos. Ó, esse ângulo é ângulo do triângulo PMB e é o mesmo ângulo para o triângulo CAB. Beleza? Então repara o seguinte, que esses dois triângulos do triângulo MPB, ele é semelhante ao triângulo CAB. Critério de semelhança, ângulo, ângulo, ângulo. Porque, olha só, ângulo de 90 no triângulo menor, ângulo de 90 no triângulo maior. Esse ângulo aqui, ó, com um traço no triângulo menor e o mesmo ângulo com um traço no triângulo maior. Então, podemos afirmar que o terceiro ângulo dos dois triângulos, eles são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse. Ele é igual a esse ângulo aqui. Tá legal? São ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Tá legal? Tranquilo? Então vamos lá. Então ficando assim, olha só. Tá aqui o triângulo maior, beleza? O lado AC vale 60, o lado AB vale 80 e o lado BC vale 100. O triângulo menor, o lado MP vale Y, o lado MB vale 50 e o lado PB vale 80 menos X, tá? Então, montando a nossa proporção, isso vai ficar o seguinte, olha só. Vou começar por isso, vou fazer a proporção desse para esse, tá legal? Então aqui, ó, o ângulo de 90 aqui, ele é oposto à hipotenusa valendo 100. E vai estar para o seu homólogo no outro triângulo. O homólogo, o lado homólogo,
ele tem que ser oposto ao mesmo ângulo. Então a gente vem no ângulo de 90, que é oposto a 80 menos x. Então vai ficar 100 está para 80 menos x. Ficando assim, ó. 100 está para 80 menos x. Assim como. Agora, nesse triângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, com um traço, ele é oposto a 60. Então, o homólogo dele no outro triângulo também tem que ser o lado oposto ao ângulo com um traço. Beleza? Que é esse lado aqui, ó, que é oposto a esse ângulo aqui com um traço. Tá legal? Então, isso vai ficar 60 está para y. Então, ficando assim, ó. 60 está para y. Beleza? Então, a proporção está montada. 100 está para 80 menos x, assim como 60 está para y. Tá legal? Bom, repara o seguinte, que aqui eu tenho numerador valendo 100 e numerador valendo 60. Ambos são múltiplos de 20, então, para reduzir os valores, eu vou dividir ambos por 20. Então, 100 dividido para 20 dá 5 e 60 dividido para 20 dá 3. Então, isso ficou 5 está para 80 menos x, assim como 3 está para y. Agora eu vou multiplicar por cruzado, ó. O y vem para cá multiplicar o 5, então fica 5y. E o 3 e 80 menos x vem para cá multiplicar o 3. Então 80 vezes 3 dá 240 e menos x vezes 3 dá menos 3x. Então ficou assim, ó, 5y que é igual a 240 menos 3x. Tá legal? Agora eu vou pegar esse 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então ficou y que é igual a 240 menos 3x sobre 5. Tá legal? Tá aí? Então eu tenho o y em função de x, tá? Aí depois a minha quinta ideia. Minha quinta ideia ficou da seguinte maneira, ficou assim, ó. Agora vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo MPB. Tá legal? Então, nesse triângulo aqui, ó, MPB, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aí lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Aqui está o ângulo de 90, então o lado oposto é esse daqui, ó. É o PB, tá legal? Que é o 80 menos x, tá? Então tá aqui, ó. Destacando o triângulo, né? MPP, MP vale y, MB vale 50 e PB vale 80 menos x. Aplicando o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Sim? Aí deixa eu colocar aqui, ó. Observação. Vamos resolver primeiro esse cara aqui, ó. O 80 menos x ao quadrado. Aí lembrando que eu tenho uma base elevada ao quadrado. Então, é ela vezes ela. Então, isso vai ficar 80 menos x, que multiplica 80 menos x. Tá legal? Então, aplicando a distributiva termo a termo, olha só. 80 vezes 80 dá 6.400. 80 vezes menos x dá menos 80x. Menos x vezes 80 fica menos 80x. Menos x vezes menos x, isso vai dar mais x ao quadrado. Tá legal? Repara que esses dois aqui têm a mesma parte literal, né? Parte literal x. Então, dá para adicionar esses dois. Então, fica 6.400. Agora, somando esses dois, ó. Menos x, menos 80x. Com menos 80x, isso vai ficar menos 160x. E aqui a gente repete. Mais x ao quadrado. Tá legal? Então, o que acontece? Isso daqui, ó. 80 menos x ao quadrado vale isso. É equivalente. Então, eu posso substituir. Tá legal? Aí eu botei assim, ó. Agora, na equação, vamos substituir 80 menos x ao quadrado por isso daqui, ó. Beleza? Então, fica assim, ó. 6.400 menos 160x mais x ao quadrado. Beleza? Eu vou pegar isso daqui e vou substituir por isso. E eu vou pegar o y e vou substituir por isso daqui, ó. Tá legal? De boa? Tranquilo? Tá. Então, ficando assim, ó. Então, a gente volta aqui
no Teorema de Pitágoras, né? Onde é 80 menos x ao quadrado, que é igual a y ao quadrado mais 50 ao quadrado. Já sabemos que isso daqui vale isso. E o y vale isso daqui. Beleza? E 50 elevado ao quadrado vai dar 2.500. Tá legal? Então ficou assim, ó. Ficou 6.400 menos 160x mais x ao quadrado, que é igual a 240 menos 3x sobre 5, isso elevado ao quadrado, né? Porque isso daqui é o y, a gente tem y ao quadrado, então fica isso ao quadrado, mais o 50 ao quadrado, que é 2.500, beleza? Vou pegar esse 2.500 aqui que está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo, tá legal? Então vou jogar ele para esse membro aqui, para o membro esquerdo. Então ficando da seguinte maneira, ó. Fica 6.400 menos 2.500, aqui eu estou repetindo, menos 160x mais x ao quadrado. Aí aqui a gente repete, esse cara aqui eu estou repetindo aqui, ó. 240 menos 3x sobre 5, e isso daqui elevado ao quadrado, tá legal? Fazendo a diferença aqui, ó, 6.400 menos 2.500, isso vai dar 3.900. Esses dois termos eu estou repetindo aqui, ó. Menos 160x mais x ao quadrado, tá legal? Aí lembrando que esse expoente aqui, ele tem que ser expoente do numerador e do denominador, tá legal? Beleza? Então vou pegar esse expoente, vou distribuir para esse numerador e para esse denominador. Então, esse membro aqui, estou repetindo, ó, 3.900 menos 160x mais x ao quadrado, que é igual. Agora aqui, ó, vai ficar 240 menos 3x elevado ao quadrado, porque eu peguei esse daqui, distribuir para o numerador, e esse expoente também tem que ser expoente do denominador. Então 5 elevado ao quadrado dá 25, tá legal? Agora vou pegar o 25 e vou jogar para o outro membro, então ele vai multiplicar todo mundo, tá? Então fica 25 vezes 3.900, vai dar 97.500, 25 que multiplica menos 160x, então fica menos 4.000x, e 25 vezes x ao quadrado. Então vai ficar mais 25x ao quadrado. Tá legal? E o numerador elevado ao quadrado, eu estou repetindo aqui, ó. 240 menos 3x elevado ao quadrado. Tá legal? Agora, eu vou pegar e vou resolver isso daqui à parte, ó. Aí eu botei assim, ó. Observação. Vamos resolver 2.040 menos 3x elevado ao quadrado. Quero resolver isso daqui primeiro. Aí, sabendo que eu tenho essa base elevada ao quadrado, então, como essa base está elevada ao quadrado, tem que ser ela vezes ela. Aqui a gente vai aplicar a distributiva termo a termo. Então vai ficar 2.040 vezes 240 vezes 240. Isso vai dar 57.600. 240 vezes menos 3x. Então fica menos 720x. Agora menos 3x que multiplica 240. Então fica menos 720x. E menos 3x que multiplica menos 3x. Então isso vai dar mais 9x ao quadrado, né? Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9. E x vezes x dá x ao quadrado. Tranquilo? Repara que esses dois aqui dá para adicionar, porque tem a mesma parte literal. Então, menos 720x menos 720x, isso vai dar menos 1.440x. Aqui eu repito, e aqui eu repito. Então ficou 57.600 menos 1.440x mais 9x ao quadrado. Tá legal? Tá aí? Tranquilo? Aí depois eu pensei assim, ó. Agora na equação, vamos substituir. Vou pegar esse cara aqui e vou substituir por isso daqui, ó. Tudo bem? Eu vou pegar o 240 menos 3x, isso tudo elevado ao quadrado, por 57.600 menos 1.440x mais 9x ao quadrado. Tá legal? Então vai ficar assim, olha só. Aqui eu estou repetindo a equação, né? 97.500 menos 4.000x mais 25x ao quadrado é igual a isso daqui. 240 menos 3x, isso tudo ao quadrado. Agora eu vou pegar isso tudo aqui e vou substituir por isso. Tá legal? Então isso daqui, substituindo por isso. Então ficou 97.500 menos 4.000x mais 25x ao quadrado, que é igual a 57.600 menos 1.440x
mais 9x ao quadrado. Tá legal? Agora eu vou pegar esses três termos e vou passar para o membro esquerdo. Beleza? Então isso vai ficar assim, ó. 25x ao quadrado. Tá aqui, ó. 25x ao quadrado. Menos 9x ao quadrado. Que tá aqui positivo. Passou para cá negativo. Agora eu vou pegar, ó, o menos 4.000x. Tá aqui, ó. Menos 4.000x. Aí esse cara aqui, ó. Esse termo aqui, negativo, ele passa para o outro membro positivo. Então fica menos 4.000x mais 1.440x. Agora esse aqui, ó. 97.500. Aí esse termo aqui positivo, ele passa para o outro membro negativo. Então ficou 97.500 menos 57.600. Aí isso tudo igual a zero. Tá legal? Tá aí? Tranquilo? Repara que dá para fazer a diferença, né? Porque eles têm a mesma parte literal. Parte literal x ao quadrado. Então eu posso subtrair 25x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Isso vai dar 16x ao quadrado. Menos 4.000x mais 1.440x. Subtraindo, isso vai ficar menos 2.560x. Fazendo a diferença aqui, ó, 97.500 menos 57.600, isso vai dar mais 39.900. Aí isso é igual a zero. Repara o seguinte, que ambos são múltiplos de... Todos os termos são múltiplos de 2, né? 16 é múltiplo de 2, menos 2.560 é múltiplo de 2, porque termina em 0, né? Esse aqui termina em 6. E mais 39.900 também é múltiplo de 2, e 0 também é múltiplo de 2. Então, eu vou pegar todos os termos desta equação e vou dividir por 2. Então, 16x ao quadrado dividido por 2, isso vai dar 8x ao quadrado. Menos 2.560x dividido por 2, dá menos 1.280x. 39.900 dividido por 2, dá 19.950. E 0 dividido por 2 dá 0. Repara que ainda todos os termos são múltiplos de 2. Então, vou continuar dividindo por 2, tá legal? Então, 8x ao quadrado dividido por 2, isso dá 4x ao quadrado. Menos 1.280x dividido por 2, dá menos 640x. E 19.950 dividido por 2, dá 9.975. E 0 dividido por 2, dá 0. Tá legal? Então, eu caio nessa equação aqui do segundo grau. Então, para achar o valor x, eu preciso achar as raízes, né? As raízes dessa equação do segundo grau, tá legal? Então, para isso, eu vou aplicar Bhaskara. Aí isso vai ficar, ó, x que é igual a menos o valor de b. Lembrando que b é o valor que multiplica a variável. Nesse caso, a variável é x. Então, vai ficar menos, aí menos 640. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de delta, mas o que é o delta? É b ao quadrado. Então, fica menos 640 ao quadrado, menos 4 vezes a. A é o valor que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso, é o 4. Aí, vezes c. C é o termo independente, que nesse caso é o 9.975. Beleza? Aí, isso tudo dividido por 2 vezes a. Então, fica 2 vezes 4. Tá legal? Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse termo. Então, o que é negativo fica positivo, né? Aí, mais ou menos, raiz quadrada. Menos 640 elevado ao quadrado. Isso vai dar 409.600. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Menos 4 vezes 4 vezes 9.975. Isso vai dar menos 159.600. Aí, isso tudo dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Então, tá aqui. Então, isso tudo dividido por 8. Tá legal? Agora, eu vou fazer a diferença aqui, ó, que tá dentro da raiz. 409.600 menos 159.600. Isso vai dar 250.000. Então, ficou x que é igual a 640 mais ou menos raiz quadrada de 250.000. Aí, isso tudo dividido para 8. Tá legal? Agora aqui, ó, raiz quadrada de 250.000 é 500. Então, ficou x que é igual a 640 mais ou menos 500. E isso dividido para 8. Daqui eu tiro duas raízes. Uma para esse sinal de mais e outra para esse sinal de menos. Então, começando pelo sinal de mais. Então, ficou... Eu vou chamar de x'. X' é igual a 640 mais 500 dividido para 8. 640 mais 500, isso vai dar
1.140 dividido para 8. 1.140 dividido para 8 vai dar 142,5. Aí o que acontece? Esse 142,5 ele não serve como solução. Por que não serve? Vamos voltar aqui na figura. Olha só. Aqui eu chamei de x, né? Lembrando que nessa figura aqui eu chamei esse pedacinho aqui de x. E lembrando que isso tudo aqui vale 80. Como é que esse pedacinho aqui pode ser maior que 80? Porque esse x aqui, ó, ele está sendo 142,5. 142,5 é maior que 80. Então esse pedacinho aqui não pode ser maior que 80. Então por isso que esse 142,5 não serve. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Agora, achando a outra raiz, né? Para esse sinal de negativo, eu tenho x duas linhas que é igual a 640 menos 500. 640 menos 500, isso vai dar 140. 140 dividido para 8 dá 17,5. 17,5 sim, beleza, né? Esse daqui serve. Agora esse daqui não serve e esse daqui serve. Tá legal? Tá aí? Tranquilo? Então vamos lá. Então, minha sexta ideia, eu botei assim, ó. Agora vamos achar y. Então tá aqui, voltando naquela equação, né? Onde a gente isolou o y, achando que y é igual a 240 menos 3x dividido para 5. Lembrando que x é igual a 17,5. Então, vou pegar esse x e vou substituir por 17,5, tá legal? Então, fica y que é igual a 240 menos 3 vezes 17,5 e isso tudo dividido para 5. Fazendo a multiplicação aqui, ó, menos 3 vezes 17,5, isso vai dar menos 52,5. Então, ficou y que é igual a 240 menos 52,5, isso tudo dividido para 5. 240 menos 52,5, isso vai dar 187,5 dividido para 5. 187,5 dividido para 5 dá 37,5, tá legal? Então o y vale 37,5, beleza? Tá aí? Tá, então ficamos assim, olha só. Aqui, ó, repetindo a figura, né? A gente sabe que esse lado aqui vale 60, esse pedaço aqui vale 50, esse pedaço vale 50, esse pedaço aqui vale 80 menos x, esse pedaço vale x e esse pedaço aqui vale y. Agora eu vou substituir o x por 17,5 e vou substituir o y por 37,5, tá legal? Então ficamos assim, olha só. Aqui, ó, esse pedaço aqui que era x, então ele passou a ser 17,5. Esse pedaço aqui que é o y, então ele passou a ser 37,5. E esse pedaço aqui que ele era 80 menos x, então fica 80 menos 17,5, que vai dar 62,5. Tá legal? Tranquilo? Agora, ficamos assim, olha só. Sétima ideia. Vamos achar o perímetro do lote 1. Então aqui, ó, estou destacando o lote 1, né? Esse pedaço aqui vale 60, esse pedaço vale 50, esse pedaço vale 37,5 e esse pedaço vale 17,5. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, para achar o perímetro do lote 1, eu vou adicionar os lados. Então, fica 60 mais 50 mais 37,5 mais 17,5. Isso vai dar 165. Então, o perímetro do lote 1 vale 165, tá legal? Aí a minha oitava ideia fica assim, ó. Vamos achar o perímetro do lote 2. Então tá aqui, destacando o lote 2, né? Esse pedaço aqui, ó, que é o y, que vale 37,5. Esse pedaço aqui vale 50 e esse pedaço aqui vale 62,5. Perímetro do lote 2, né? Lembrando que perímetro é a soma dos lados, então isso vai ficar 37,5 mais 50 mais 62,5. Somando isso daqui dá 150, tá legal? Aí depois, a minha nona ideia ficou da seguinte maneira, ficou assim, ó: achar a razão entre o perímetro do lote 1 e o perímetro do lote 2. Aí lembrando que razão é fração, então fica: o perímetro do lote 1 está para o perímetro do lote 2. O perímetro do lote 1 vale 165 e o perímetro do lote 2 vale 150. Repara que ambos são múltiplos de 5, dá para dividir ambos por 5. Então 165 dividido para 5, isso vai dar 33. E 150 dividido para 5
dá 30. Repara que ambos são múltiplos de 3, então dá para simplificar por 3. Então a gente vai pegar o 33, vai dividir por 3, e o 30 vai dividir por 3. 33 dividido para 3 dá 11. 30 dividido para 3 dá 10. Beleza? Então a resposta é a letra B. Valeu, galera. Se gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá legal? Não deixe de comentar também, beleza? E também não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as playlists, tá legal? Tem uma playlist lá de geometria que tem bastante exercícios resolvidos sobre geometria plana, tá? Um abraço, até a próxima.